Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar sobre a cinesiologia biomecânica do pé tornozelo, com implicações clínicas relacionadas à parte de reabilitação da fisioterapia. Eu sou o professor Flávio. Vamos dar início aqui então, falando um pouquinho sobre a articulação do pé tornozelo. É uma região que particularmente compõe aí 34 articulações, porque o pé, bem como a articulação talocrural, que é essa articulação do tornozelo propriamente dita, ela possui muitos ossos inclusive com formato quadrado, por exemplo, cubóides, cuneiformes, o próprio talos, também tem muitos ossos aqui de cunho irregular, tais como o calcâneo, enfim. Os ossos metatarsais, as interfalangianas, então são muitos ossos nessa região do pé tornozelo, por isso que tem muitas articulações, tá? Bom, esse pé tornozelo ele varia de função durante a marcha, funções flexíveis e rígidas. Quando você está caminhando, o primeiro contato do pé ao solo é com o calcâneo, com o calcanhar. Neste momento, o pé precisa de estar rígido. Aí quando a gente aplana o pé no solo, esses ossos, essas articulações ficam mais móveis, mais maleáveis, para adaptar o peso do corpo e o próprio pé na região plana do chão. Então, neste momento, o pé ele se torna uma alavanca flexível. Então, no choque do calcanhar, uma alavanca rígida, uma estrutura rígida, para dar sustentabilidade, que é o contato, o primeiro contato. O aplanamento do pé no solo, o pé ele transforma-se numa alavanca flexível, numa estrutura flexível, e no momento da impulsão, quando a gente fica com as pontas dos pés para impulsionar o corpo para frente, ele se torna de novo uma alavanca rígida, uma estrutura rígida. Então o pé ele varia de função durante a marcha nesse sentido: rígido, flexível, rígido. Rígido no choque do calcanhar, flexível no aplanamento do pé no solo e rígido de novo para impulsionar o corpo durante a sua passada aí. Então ele varia essa função de uma forma bem rápida, questões de segundos mesmo, durante a marcha, tá ok? Além do mais, ele tem outras funções, tais como suportar o nosso peso. O pé tornozelo também proporciona estabilidade, ajuste às superfícies irregulares, tais como areia, grama, chão, enfim. Elevação do corpo, para impulsionar o corpo para cima e para frente, amortecer impactos, operação de controle de máquinas. Você, quando vai dirigir o seu carro, ou você vai pilotar a sua moto, enfim, ou você é um trabalhador da zona rural que opera um trator, enfim, todos esses veículos, todos esses equipamentos possuem aí, você controla eles através do pé, para acelerar, para frear, enfim, por aí vai. Em alguns casos, o pé ele pode ser ele substitui a mão em alguns casos, principalmente quando o indivíduo ele tem aí uma amputação de membro superior. Tem muitas pessoas, você já deve ter visto vídeos aí no YouTube, vídeos inclusive fantásticos de pessoas que tocam violão com os pés, cuidam dos filhos com os pés, justamente porque não tem aí os membros superiores, tá ok? É um local comum de lesões, óbvio, por questões específicas. A gente está sobrecarregando essa área a todo momento, mas ele suporta forças de até 4,5 vezes o peso corporal durante a caminhada. Imagine na corrida, então isso aumenta, as forças ali no pé é bem aumentada devido ao aumento do impacto, tá? Ajuste final ao solo, compensa movimentos de joelho e do quadril. Olha que interessante, compensa movimentos de joelho e quadril. Então, ele meio que vai absorver qualquer tipo de excesso de movimento ou disfunção que acontece a nível de quadril e joelho. Então, não só, de
todo o peso corporal. Um dado interessante é que se você tiver uma pisada errada, se você não sofrer lesões aqui no seu pé, você provavelmente vai sofrer lesões no seu joelho. Se não sofrer no joelho, vai sofrer no seu quadril. Então, problemas no pé podem estar relacionados com alterações no joelho e vice-versa. Às vezes o indivíduo ele tem um desgaste no joelho ou uma dor no joelho que não está especificamente no joelho, e sim provém do tipo de pisada, aqui da região do pé tornozelo. Vou citar um exemplo clássico. O indivíduo ele torce o pé, ele proporciona aqui nesse sentido uma disfunção, ele tem lesões musculares, tem lesões ligamentares, ele se recupera, ele faz fisioterapia, ele faz reabilitação, só que ele não recuperou 100%, ele continua com uma pisada errada relacionada ao pé-ção. O que isso acontece? Acaba que a biomecânica ela altera aqui na articulação do joelho ou quadril. Então, problemas do pé pode gerar problemas meniscais no joelho ou uma disfunção a nível de articulação do quadril. Bom, calçados, né, está bem relacionado aos traumatismos, tais como aparição de bolhas, infecções bacterianas e fúngicas como as frieiras, as calosidades. Um calçado mal adaptado no pé provavelmente vai gerar lesões. Um calçado aí de marca ruim, ou um solado muito duro, ou um calçado inapropriado para uma prática esportiva. Um exemplo clássico, o basquete. Nós somos sabedores que o calçado ideal para o basquetebol, para a prática do basquetebol, é o tênis de cano longo para proteger a articulação do tornozelo. Bom, essas são as estruturas palpáveis, tá ok? Maléolo medial, maléolo lateral lá na região distal, bem superficial, né? O famoso ossinho da miséria, muitos conhecem como o ossinho da miséria. A cabeça da fíbula, os platôs tibiais, todas essas regiões são palpáveis. No pé aqui nós temos o talos, a gente também consegue palpar o talos. Algumas estruturas, alguns acidentes anatômicos do talos, como o sustentáculo, o tubérculo medial, o navicular também a gente consegue palpar. O ligamento em mola, conhecido como calcâneo navicular, a gente também consegue palpar, ele está aqui entre o calcâneo e o osso navicular, por isso que ele tem esse nome, o ligamento calcâneo navicular plantar, também conhecido como ligamento em mola. Ele dá uma flexibilidade boa aí, uma sustentabilidade boa aí quando a gente está com o pé aplainado ao solo, para não deixar o arco medial do pé descer. Agora vamos falar sobre o ligamento colateral medial, ou deltoide do tornozelo. Ligamento deltoide é uma série de ligamentos aqui que fica na região medial do pé tornozelo. Estão ligados aí entre o maléolo medial, palpa o seu maléolo medial da tíbia aí, maléolo medial, e estes ossos aqui, tais como o navicular, o calcâneo e o talos, que estão na região medial do pé tornozelo. Quando o indivíduo ele torce o pé dele em eversão, que é raro esse tipo de entorse, geralmente nós torcemos o nosso pé em inversão, o pé ele vira para dentro, né? Já nos entorses em eversão pode causar ruptura desses ligamentos. É rara essa ruptura, é mais fácil arrancar um pedaço do osso aonde esses ligamentos estão conectados do que eles romperem de forma propriamente dita aqui. Então é mais fácil avulsão óssea, a gente chama isso de avulsão óssea, romper o ligamento na sua inserção ou na sua origem, ou seja, um pedaço do osso aonde ele estava inserido foi que fraturou, em vez dele partir aqui no meio. A gente chama isso de fratura por avulsão. O ligamento ele puxa o pedaço do osso. Eles são fortes ao extremo, então esses ligamentos deltoides, tá ok? Então, olha, segura torções do tornozelo em eversão, como eu tinha dito, embora as mesmas sejam raras, incomuns, tá? Então, complementando, amarrando o que já foi dito, mais fácil a avulsão óssea do que a ruptura do próprio ligamento deltoide. Então, uma gama de ligamentos aí
que fica na região medial do pé, são extremamente fortes e que é mais fácil a avulsão óssea, arrancar um pedaço do osso onde eles estão inseridos, do que eles partirem no meio. Depois nós temos aí outras estruturas palpáveis, o primeiro cuneiforme, assim como os outros, articulações tarso-metatarsianas, primeiro metatarsiano, articulação metatarso-falangiana, só você lembrar, gente, isso aqui é anatomia, né? Nós temos aqui o metatarsus e a falange proximal, tá ok? Então, a articulação metatarso-falangiana é essa articulação aqui entre o osso metatarso e a primeira falange. A articulação interfalangiana, lembrando sempre que no pé é estilo a mão, né? Nós temos 3 falanges, com exceção do hálux e do polegar. São só 2. Mas aqui nós temos mais uma falange medial e mais outra falange distal. Então a articulação entre as falanges a gente chama de interfalangiana. As articulações entre o metatarso e as falanges a gente chama de articulação metatarso-falangiana. E entre os ossos do tarso a gente chama articulações tarsais, tá ok? Ou dos ossos do tarso. Já na região lateral do pé, nós temos aqui a região muito profícua de se palpar, que é o calcâneo, o cuboide. Aqui nós temos o quinto metatarsiano. Nós temos aqui o ligamento calcâneo fibular, dá para sentir principalmente em pessoas muito magrinhas. Aqui nós temos uma visão da parte superior, ali, os 3 cuneiformes, olha eles aqui, primeiro, segundo e terceiro cuneiforme, também conhecido como cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Aqui nós temos o cuboide, ele se assemelha-se a um cubo, por isso ele tem esse nome. O navicular, que se assemelha-se a um casco de um navio, por isso que ele tem esse nome. Aqui o talos, que é a pedra angular, né, o topo da pirâmide do pé, fica mais em cima, e o calcâneo. Tudo isso aqui é o calcâneo. Calcâneo, talos, navicular, cuboide, cuneiformes, ossos metatarsais e as falanges. Olha aqui no hálux. O hálux nós temos só a falange proximal e a distal. Já nos outros, do segundo ao quinto dedo, nós temos aí 3 falanges, tá ok? As distais, as intermédias, né, ou mediais, e as proximais. Essas são as articulações interfalangianas, articulações metatarsofalangianas, articulações tarsais. Bom, eu gostaria que você agora nesse momento pegasse o seu caderno e escrevesse o nome deste ligamento aqui, ó, ligamento talofibular anterior. Inclusive coloca essa sigla aí. Anota isso em algum lugar para mim, por gentileza. Eu vou esperar aí alguns segundos para você pegar um papel e uma caneta e anotar para mim. Esse é o principal ligamento das entorses em inversão. Se o indivíduo virou o pé para dentro, se ele torceu o pé para dentro, provavelmente ele é o ligamento que vai sofrer a principal ruptura nesse sentido. Olha aqui, ó, ligamento talofibular anterior. E aí, pegou sua caneta, pegou seu papel? Vamos lá então, anota para mim aí, ligamento talofibular anterior, LTFA, entre parênteses, é o principal ligamento lesionado nas entorses em inversão do pé tornozelo. Por quê, professor? Porque no momento da torção, o pé virou para dentro, o talos, biomecanicamente falando, o talos ele se projeta para frente. O pé virou para dentro, o talos vai para frente. Quem vai segurar esse movimento anterior do talos é justamente o ligamento talofibular anterior. Então volta o vídeo aí, escuta isso novamente que eu estou falando, anota, deixa isso anotado no seu caderno, porque isso vai servir para você na sua parte prática profissional, tá? Okay? Quando você for reabilitar o seu paciente. E um dado interessante, já que a gente está falando de entorse, levando para a parte clínica, os ligamentos, os músculos fibulares, tais como o longo, curto e o fibular terceiro, que é visto em algumas pessoas,
eles que seguram de forma excêntrica esse movimento de inversão no momento do entorse. Então, quando você pegar um paciente, lembre-se disso, que tiver uma torção de pé-tornozelo em inversão, preconize o fortalecimento dessa musculatura, desse compartimento lateral da perna, que corresponde aos músculos fibulares, porque é eles que vão segurar de forma dinâmica o movimento de inversão. Então fortalece ele de forma isométrica, concêntrica e principalmente o que? Excêntrica. Preconize estes músculos no momento do fortalecimento, no momento da reabilitação. Tá, ok? Primeiro trata a dor, óbvio, ganha amplitude de movimento, ganha flexibilidade, e depois você trabalha um fortalecimento mais agressivo, direcionado aos músculos fibulares, tudo bem? Mas existem outros aqui, ó, esses também podem estar comprometidos com a entorse, dependendo da gravidade do trauma, né? Do tanto que você torceu. Tem alguns entorses que você vira muito o pé, aí pode comprometer também o talo fibular posterior, né, bem como o ligamento calcâneo fibular. Mas o principal aqui do pacote, o mais lesionado, é o ligamento talo fibular anterior, o que mais aí rompe, tá ok? Bom, vamos finalizar hoje na articulação talocrural. A gente vai falar sobre ela e vamos finalizar nela, para o vídeo não ficar muito estendido e eu poder renderizar ele com mais tranquilidade, tá ok? Nós temos aqui então a articulação talocrural, que é aquela articulação entre a tíbia e a fíbula e o osso talos. Vocês lembram que o talos, ele é o osso do pé, que é a ponta da pirâmide? Então a articulação talocrural é essa articulação aqui, ela forma como se fosse a tíbia, a fíbula, pessoal, funciona como se fosse uma pinça, tá ok? Sobre o osso talos, ele é o primeiro a ter contato aí. É porque talocrural? Porque, de acordo com o pessoal da anatomia, forma como se fosse uma cruz, tá ok? Essa articulação forma-se como se fosse, apresenta-se, assemelha-se como se fosse uma cruz, tudo bem? É uma articulação aí em dobradiça, com um grau de liberdade de movimento, em especial aí as dorsoflexões, tá? Dorsoflexão do pé tornozelo. O que é dorsoflexão? O pé vai para cima. Flexão plantar, o pé ele vai para baixo, tá ok? Não existe extensão e flexão nessa articulação. Existe dorsoflexão e flexão plantar. Essa é a articulação do tornozelo, em especial, primordialmente falando na articulação do tornozelo, tá? Então o talos ele articula-se com a tíbia e a fíbula. Bom, olha os eixos de movimento dessa articulação aí. Eixo frontal talocrural, chamado de eixo oblíquo, porque ele não é reto, tá? Ele passa aqui no maléolo medial e no maléolo lateral. Então não tem como ele ser um eixo reto, então ele é meio oblíquo. Por isso que não existe extensão e flexão no pé tornozelo, sim dorsoflexão e flexão plantar, porque a gente vai ver futuramente que os movimentos acontecem em mais de um plano, tá ok? Então olha aí, maléolo medial é mais anterior e superior se comparado ao maléolo lateral, por isso que o eixo é oblíquo. Movimentos ocorrem no plano sagital, dorsiflexão e flexão plantar. Na próxima aula a gente entra em articulação subtalar. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, tá ok? Não esquece de deixar um like no vídeo e futuramente, daqui a alguns dias, vai ter mais aulas, a gente falando sobre a cinesiologia biomecânica da articulação do pé tornozelo, certo? Eu sou o professor Flávio, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até mais.